nosso programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Editora Cultura Espírita União, que fica na Avenida Rangel Pestana, número 233. Nosso telefone 3106-2768. E para os internautas, o nosso site é o www.cel.com.br. No programa de hoje, estamos celebrando Chico Xavier, o nosso apóstolo contemporâneo, entrevistando nossa dona Nena Galves, que recentemente nos presenteou com o livro Até Sempre Chico Xavier. Qual a importância de Chico para a doutrina espírita, dona Nena? É muito grande. Foi realmente um apóstolo. Ele não foi o único. Nós temos pessoas maravilhosas, como a Ivone, como Eurípides de Barçanufo, Caibá Schultz, Dr. Bezerra. Agora, Chico, no momento em que ele trouxe, aquele momento da divulgação, mais propriamente, este momento da internet, da televisão, é que Chico, ele trouxe a mensagem àquele público, ele invadiu os lares. Nós tivemos o movimento espírita antes do Pinga Fogo e após o Pinga Fogo. Então, Chico mostrou um espiritismo diferente. O espiritismo era aquele que os outros imaginavam de outras religiões, era de bruxaria, era aquela coisa que estava só ligada ao fenômeno. Então, Chico foi para a televisão e falou da beleza da doutrina, que muita gente punha em dúvida até que o espiritismo fosse o cristianismo redivivo. Então, Chico trouxe uma responsabilidade muito grande neste século. Esse programa, a senhora falou do programa Pinga Fogo. Sem dúvida, esse programa trouxe ao Chico e à doutrina espírita uma popularidade muito grande. Inclusive, no livro da senhora, a senhora tem várias citações a respeito disso. Como o Chico lidava com essa popularidade? Era mais uma preocupação dos amigos de doutrina do que dele? Ah, e dele também. Os amigos, porque temiam por ele, não conheciam até profundamente a coragem que ele tinha e o valor e a humildade. Ele, com medo de comprometer a doutrina. Quando foi essa ocasião, ele começou a ter tanto medo de comprometer a doutrina, que eram títulos, televisão, realmente essa propaganda maior. Ele sentiu uma responsabilidade imensa. Muitas vezes ele temia, antes e depois de que ele tinha que se apresentar em público. Antes, com medo que ele dizia, e se os espíritos me abandonassem? Ora, o trabalho não era só dele, Emmanuel naturalmente estava presente, mas ele tinha medo de falhar. Depois ele ficava contente de ter dado conta do recado. Quando ele via, ele dizia, não por orgulho, mas feliz de não ter comprometido a doutrina. E os companheiros se aproveitando naturalmente, aí de bajulando, de elogiando, e ele novamente para um novo compromisso e sofrendo novamente. Mas ele era corajoso, enfrentava. Nesse programa especificamente, ele, cada vez que ele vinha a São Paulo, ele se hospedava na residência da família Galves. E para esse programa especificamente, a senhora conta no livro, assim, da preocupação dele. Como foram esses momentos? Como é que a senhora compartilhou, a senhora e o seu Galves, como é que a senhora compartilhou com ele desses momentos prévios para esse programa que foi tão importante? Na véspera e no dia, o Chico passeava pelo jardim da nossa casa, balbuciando, orando, naturalmente pedindo amparo, proteção para os espíritos. Nós ouvíamos da janela, espiávamos atrás das cortinas, ele andava de um lado para o outro, de um lado para o outro. Chegava na copa, pedia um cafezinho, sentava, tomava um cafezinho, dizia, eu vou descansar um pouco. Mas não ficava no leito. Imediatamente levantava. A gente sentia que ele estava inquieto, preocupado. E momentos antes de sair do seu quarto, ele tem ainda no quarto a figura de Jesus muito bonita, com lágrimas. Ele beijou a figura de Jesus pedindo amparo e proteção. Tinha medo, mas ao mesmo tempo o amor e a coragem
não lhe faltava. O livro da senhora tem momentos muito emocionantes. Um deles, que nos marca muito, é da oração da saudade, onde a senhora cita que naquele momento a senhora se sentia, falando para Jesus, se sentia como os apóstolos se sentiram quando Jesus partiu. Que sentimento foi esse, dona Nena? Eu vou contar a você, Carlos. Eu não coloquei no livro que foi... Me perguntaram se foi psicografada aquela oração. Eu não poderia dizer até que ponto os espíritos estavam comigo e se era ele ou não era. Eu não posso dizer. Eu deitei e adormeci. De madrugada eu levantei e senti que precisava escrever, a cabeça fervia. Levantei-me, fui ao escritório onde ele escrevia. E a página foi escrita com o coração e as lágrimas molhando o papel. Foi a oração da saudade. Quando a minha nora chegou, que me ajudou muito no livro, ela leu e disse: Dona Nena, será que é sua? Eu sinto o amor que a senhora tem por ele. Eu disse: não importa. Na dúvida se foi ou não, diga que é minha, porque eu escrevi com o coração. É o que eu sinto. Uma saudade tão grande, mas ao mesmo tempo eu estou tão perto dele que não preciso que ele comunique por mim. Eu o sinto dentro da minha alma e cada vez que falo na doutrina e nele, eu sinto tanto de coragem que ele me dá. Parece que ele me dá uma injeção da coragem que ele tinha. Chico também disse que ele foi advertido, melhor dizendo, ele foi avisado por Emmanuel de que ele estaria encontrando com amigos de existências anteriores. E a senhora fala no livro que a convivência foi agora nessa vida, mas que certamente o sentimento da família Galvez, o sentimento do Chico, é que essa amizade, esse relacionamento vinha de muito tempo. A senhora sentiu isso do primeiro momento que a senhora encontrou com o Chico? Não, na minha imaturidade, bastante moça e comprometida com a minha mediunidade desarvorada, eu me aproximei perto de Chico, senti uma atração, mas não tive constrangimento nenhum. Achei ele assim, tão igual a mim. Depois é que eu fui sentindo a diferença e o respeito. Eu fui tão, eu diria, imatura no sentido. Ele sim. E ele disse uma frase que eu não conto no livro, porque parece exibição. Brincaram com o meu nome, porque você sabe que eu me chamo Encarnação. Então alguém falou, Chico, você viu o nome dela? É Encarnação. Que trouxe também muita confusão no movimento espírita, o meu nome. Por isso adotei Nena Galvez, que é meu nome, que é usado em família. E o Chico disse assim, a encarnação fará muito nesta encarnação. Se fiz muito, não sei, mas na hora não compreendi o que ele quis dizer, não. Achei que tinha sido um trocadilho. Porque era um trocadilho a mais com o nome Encarnação tão ligado ao movimento espírita. Mas estava encarnando na vida de Chico e ele na nossa. A senhora ainda tem um acervo muito grande com relação a coisas do Chico, materiais que ficaram, cartas. Alguma coisa a senhora diz que a senhora vai guardar para sempre. É um compromisso da senhora com o Chico? Algumas coisas eu não posso divulgar, mas vou confessar a você que devagar vai se apresentando a oportunidade de divulgar muitas coisas do acervo. Agora mesmo, por ocasião de uma coisa doutrinária, eu disse, olha, não é bem assim, não. Essa fotografia eu tenho com assinatura de Chico e explicando. Então, peguei do acervo e mostrei. Inclusive, nós temos até o testamento de Chico com suas últimas vontades. Porque o Galvez foi testemunha nesse testamento. Então, eu acho que muitas coisas eu não posso soltar porque causaria muita confusão. É melhor esperar e dar o tempo ao tempo. Talvez depois que o rebanho esteja assentado,
isso vai saindo aos poucos. Mas eu tenho muita coisa assim, muita coisa até que podia. Chico confiava muito em nós. O Galves foi testemunha do seu testamento, das últimas vontades. É belíssimo. Então, mas devagar sairá. A senhora também fala no livro que os que se amam nunca estão longe. Com essa frase, a senhora como que está colocando que Chico ainda está no seio da família Galves. A senhora está muito emocionada aqui hoje, todos nós estamos emocionados, mas como a senhora nos diria, como nós, aqueles que não tiveram a oportunidade de conviver com Chico Xavier, como a família Galves teve, como nós deveríamos fazer para preservar essa imagem tão bonita e tão pura e tão consoladora que Chico nos deixou? O exemplo dele. Quando nós dissemos no início que hoje o médium se ofende muito quando é criticado, averiguado, ele teme isto. Então, o que nós devemos ter na imagem de Chico, essa autenticidade dele, o livro aberto, a humildade, o trabalho, o amor, a dedicação, aprender muito, porque as obras de Chico é para séculos para serem estudadas, mas a vida de Chico também é para ser estudada. O Chico podia ter hoje muito dinheiro, a família toda, o cuidado que ele teve até na distribuição de livros. Tudo isso nós temos que ter cuidado, não fazer monopólio. Ele não fez com todo o tesouro que ele recebeu. Que direito temos nós de fazê-lo? Então, o exemplo da vida de Chico é o que deve fazer para nós a nossa conduta e a recordação dele. Com essas palavras da dona Nena e, sinceramente, muito emocionados, nós encerramos o nosso programa de hoje. Estaremos juntos no Vida Além da Vida na próxima semana, se Deus quiser.